Bom dia, irmãos, direto ao ponto aqui. Quero trazer uma meditação nessa manhã aos nossos corações, baseado na mensagem O Livro do Cordeiro, pregado pelo reverendo William Morris Brana, o nosso mensageiro da última era da igreja. Quero trazer ali essa mensagem que é o livro da vida do Cordeiro. Mombrana prega essa mensagem maravilhosa. Queria compartilhar essa meditação importante que o irmão possa escutar completamente. Mas o tema que eu queria colocar nessa mensagem é o seguinte: você não pode titubear por muito tempo. Meu espírito não habitará com vocês por muito tempo. E gostaria de ler também Provérbios capítulo 29 como um texto base. Quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído, sem aviso e irremediavelmente. Irremediavelmente, quer dizer, não terá mais como remediar, né? E nem será mais avisado, simplesmente Deus o deixará, como dizem Romanos, que Deus os entregou às suas próprias paixões. Eu quero ir bem direto ao ponto aqui, irmãos, e já começar nossa meditação lendo esse parágrafo 120 da mensagem O Livro da Vida do Cordeiro, pregada pelo Mombrana. Mombrana começa dizendo: agora há 2 selos que se dão hoje, e vocês não sabem a que tempo, ó irmão. Deixe isso aprofundar bem. Você não sabe a que tempo você está na fronteira hoje. Vai tomar a sua decisão final. Agora, irmãos, a palavra titubear, significa cambalear, não conseguir se manter em pé. É como uma pessoa alcoolizada, ela está titubeando sob o efeito da bebida. Ela é uma pessoa que está em estado de irresolução, incerteza, perplexidade, hesitar, vacilar, titubeou por um instante e depois seguiu. Então, o Umbrana ele diz que há um grupo de pessoas que ele está bem na fronteira, mas vai ter que tomar sua decisão final. Isso mesmo. Você não pode titubear muito tempo, né? Não pode ficar ali muito tempo indeciso. Meu espírito não contenderá sempre com o homem. Por isso você pode andar hesitante por um tempo, mas o meu espírito não contenderá sempre com o homem, estando na fronteira, estando ali em cima do muro, com dúvida, né, irmãos? Esperando o que vai acontecer, né? E com aquela incerteza, será que eu vou, não vou? Será que eu me entrego a Deus? Será que eu sigo esse caminho, não sigo? Será que eu quero um mundo? Uma semana eu quero um mundão, outra semana eu quero Jesus. E fica titubeando o tempo todo. Vamos ver o que o irmão Brana fala sobre isso. Ele diz: meu espírito não contenderá sempre com o homem, por isso você pode andar hesitante por um tempo, mas o espírito não contenderá, estando você nessa dúvida, nessa fronteira. Agora, irmão Brana, note a marca da besta, de apostasia, é uma marca de apostasia. O diabo, as obras do diabo. Jesus disse, por serem membros de igreja, a congregação diz amém? Não. Pela teologia deles? Não. Pela experiência no seminário? Não. Pelos seus frutos os conhecereis. É a marca do diabo. Agora, então, o fruto do Espírito Santo é o amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, benignidade,
paciência, mansidão. Esse é o fruto do Espírito, né? Santidade. E o fruto, essa é a marca do Espírito Santo, mostrando que o amor divino se ancorou no coração e que as coisas do mundo estão mortas. Agora, a marca do diabo é a personificação, obras, não graça. As obras são a sombra das coisas futuras, hipocrisia, ir à igreja, fingir ser cristão, viver como um mundo, ter romances com o mundo, sair e agir como o mundo, e tão parecidos a ponto dos dois lados parecer exatamente um com o outro. Quer dizer, enganaria o próprio eleito. Aqui está um membro de igreja. Vai à igreja regularmente, uma ótima pessoa. Vai à igreja, boa pessoa, moralmente boa. Mas, no entanto, bem no fundo do seu interior, bem no fundo do seu coração, nunca houve uma experiência de Jesus habitar. Quer dizer, a aparência de crente, né? Bota uma roupa de crente, depois tira a roupa de crente, bota a roupa do mundo. E assim vai indo, né? Veja, Esaú e Jacó. Veja bem, irmão, a Bíblia diz que Esaú ele buscou a Deus com lágrimas de arrependimento e não encontrou mais arrependimento. Porque, né, a gente vai ver que o Umbrana fala no 124. Veja, Esaú e Jacó. Ora, Esaú era um rapaz 2 vezes melhor que Jacó. Seguro, ele era. Mas Jacó tinha uma coisa. Ele tinha paga pela recompensa, ele viu o direito de primogenitura e teve isso como a maior coisa da terra. Quer dizer, a primogenitura é o Espírito Santo hoje, né? Então ele teve isso como a maior coisa da terra. E hoje tentamos levar em conta ir à igreja e ouvir o doutor fulano de tal, o Beltrano falar, fazer coisas assim, ou unir-se a uma ótima igreja com um bom grupo ativo, um bom reavivamento. Nós chamamos isso de fazer alguma coisa boa. Não é isso. Agora, o Umbrana não era contra isso. O Umbrana está dizendo que não é isso, mas ele não era contra a pessoa ir à igreja, congregar, ter companheirismo com os irmãos, ouvir a pregação. Não, não é isso. Mas o irmão Brando diz que isso não te dá o Espírito Santo. Isso não quer dizer que te dá a eleição, fazer essas coisas religiosamente. Deus olha para o coração, irmão Brando. E o coração de Jacó não importava o que acontecesse. Para ele tinha um propósito sólido. Esse era conseguir aquele direito de primogenitura. Né, irmãos? A gente está sempre lutando pelo Espírito Santo e a gente quer de todas as maneiras o Espírito Santo. Quer crer em toda a palavra, quer toda a verdade em nossas vidas e vivê-la. Aí está o crente verdadeiro hoje. Deixa o mundo chamá-lo de qualquer coisa que queiram. Deixa dizerem que você é fanático se quiserem chamarem Jesus de Beelzebu. Quanto mais chamarão os filhos, né? A vós, ele disse, bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Isso aqui é um problema das pessoas que não querem realmente buscar a Deus, não querem as coisas de Deus, não querem orar, não querem ler a Bíblia todos os dias, não querem crer na mensagem de Deus, daí ficam chamando a gente de fanático, dizendo que a gente, apontando os nossos erros, né, daqueles que estão lutando. Mas o que diz a Bíblia? Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas antes de vós. Você vê? Agora, o que é o selo de Deus, então? Efésios 4:30 disse, não entristeçais o Espírito Santo. O que? Efésios 4:30, você está anotando? Não entristeçais o Espírito Santo. Agora, sei que alguns deles dizem que é isto, ou aquilo mais, mas não importa. A Bíblia diz, seja a palavra de cada homem mentira e a palavra de Deus a verdade. Alguns dizem, guardar dias, né? Os adventistas guardar sábados é a marca. E alguns dizem, fazer isto e aquilo é a marca. E alguns dizem, ser testemunha disto é a marca. Hoje nós estamos no período da vacina, é a marca, né? No caso a marca da besta, né?
Mas, e outros dizem, né, que ir à igreja é o selo, se unir a um grupo é o selo do Espírito Santo. Tá ouvindo um pastor que está pregando uma doutrina falsa? Não. Mas a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito de Deus, nos quais estáis selados até o dia da vossa redenção. Por quanto tempo? Até o dia da vossa redenção. Como se pode fazer isto? Poderia Deus errar? Poderia Ele dar ao homem o Espírito Santo, e Ele, sendo infinito, que conhece do princípio ao fim, daria ao homem o Espírito Santo e prometer-lhe vida eterna? Então voltaria atrás e tiraria dele? Isso o tornaria finito, como eu e você, sujeitos a erros. Então, Deus, a unção de Deus, ela trabalha por um período de tempo ali com aquela pessoa, enquanto ela está titubeando, até que ela toma a decisão final. E aí, essa decisão vai determinar se Deus vai selar ela com o Espírito Santo, porque Deus conhece se ele vai ou não, e se Deus vai tirar esse espírito, vai se afastar. Mas graças a Deus que o nosso Pai Celestial não erra, ele não pode errar. Desde o princípio, ele era infinito, ele será no fim, ele não pode errar, ele é perfeito. Note agora, vou voltar para Hebreus de novo. Sede por vós perfeitos, agora vou pular aqui, irei a Apocalipse. E fez que a todos os grandes, velhos, jovens, varão e varoa, servos e livres, seja um posto sinal na sua testa e na sua mão. E ele enganou a todos, exceto aqueles cujos nomes estavam escritos no livro da vida do Cordeiro. Ele enganou a todos, a terra toda, seitas religiosas. Ele recebeu cristão fingido, ele enganou o membro de igreja, ele enganou o homem de moral, ele enganou um homem bom, ele enganou um pregador, ele enganou um pastor fictício, ele enganou um cristão fictício, ele enganou a todos com sua propaganda, dizendo: somos todos uma grande igreja, devemos todos nos unir e ter as coisas do mundo e da igreja e do Estado unidos, que ele nos resolveremos todas as guerras para sempre. Milhares de mães, milhões delas dirão: esse é o negócio que queremos. Observe de onde vem, irmã. Observe onde está a formação disso. E ele enganou a todos os cujos nomes não estavam escritos no livro da vida do Cordeiro. Agora, você está pronto? Aqui está. É uma cartucheira de cano duplo e carregada de chumbo grosso. Ouça isso agora. Ele enganou a todos cujos nomes não estavam escritos no livro da vida do Cordeiro, a partir da ocasião que se uniram à igreja, a partir da ocasião do reavivamento. Seus nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro quando se tornaram membros de igreja? Não. Nomes estavam escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Amém. É isso que faz, você entende? Deixou-se isso passar despercebido por centenas de anos entre os mestres. Mas olhe, o nome do cristão não foi escrito no livro da vida do Cordeiro quando ele veio ao altar. A Bíblia diz: o seu nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro desde lá, antes da fundação do mundo. Ninguém pode vir a mim se meu Pai não o trouxer. E todos que vêm, eu lhes darei vida eterna e os ressuscitarei nos últimos dias. De que estamos amedrontados? Ouça, meu irmão cansado. A Bíblia diz que Jesus era o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Note, ó, que coisa. Como isto queima seu coração. Como isso lhe dá esperança. Bem antes da fundação do mundo, quando Satanás perverteu o mal, Deus, sendo infinito, olhou através da sequência do tempo e viu o fim. Presciência. Se ele não conhece todas as coisas, você limitou a Deus. Você o tornou infinito como você e eu, mas Deus é ilimitado. E o poder de Deus, o conhecimento de Deus, tudo, ele é onipotente. Bem antes da fundação do mundo, quando Satanás fez o mal,
porque Satanás tinha em mente que ia fazer, Deus viu como ele poderia neutralizar isso. Amém? Agora, todas as coisas foram feitas para a glória, para Deus é o cabeça de todas as coisas são por ele, para ele. Por isso que Deus criou Satanás, já sabia quem seria Lúcifer, mas Deus mesmo assim o criou, né? O criou por quê? Para manifestar os atributos da sua divindade. Porque se não houvesse um diabo, não haveria o mal, não haveria o pecado. Então Deus, para manifestar a salvação, perdão de pecados, bondade, misericórdia, teve que existir Satanás para que Deus manifestasse seus atributos da divindade. Só assim, somente ele é Deus completo, Deus em sua totalidade. Então, Satanás, ele de alguma maneira fez Deus ser mais exaltado ainda do que ele já é. Amém. Então, Deus também criou um plano para neutralizá-lo. A Bíblia diz: no princípio era o Verbo, João. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus no princípio, quando o tempo começou. Era a eternidade antes disto. Isto de que estamos falando é em tempo, quer dizer, é lá num tempo onde Deus habitava só. Eternidade é um panorama, nunca termina, é um círculo continuando para sempre, para sempre, para sempre, é uma roda sem fim, que nunca para e nunca tem fim. Mas Satanás pôs uma interrupção ali e veio aqui, teria estragado a coisa toda, mas Deus viu onde haveria um espaço do tempo e sendo o grande ser infinito, de princípio a fim, ele olhou para baixo e ele era o princípio, a palavra. Agora, uma palavra é um pensamento expressado. Deus começou a pensar quando ele começou a ver cada ser humano que veio à terra, cada pássaro, cada pulga, cada mosca, aleluia. Esse é Deus infinito, todo-poderoso, eterno, sempre presente. É esse que servimos esta manhã. Bem no princípio, ele viu que havia algumas pessoas que iam desejar ser salvas. Quem sabe ele viu você, me viu. Algumas pessoas que iam querer ser salvas. Algumas pessoas que serão leais em seu coração. Eles queriam ser salvas. Então, ele tem que fazer os preparativos para a salvação deles. Isso mesmo. Ou nunca serão salvos. Ele sabe que qualquer coisa imperfeita não pode entrar no céu, de forma que ele tem que abrir um caminho de perfeição para eles. Amém? Você vê isso? Então, lá no passado, ele disse: eu mesmo descerei ao mundo e me revestirei de carne humana, né? No seu Filho Jesus Cristo ele fez isso. E pagarei a pena que se requer aqui e tomarei lugar e eu tornarei perfeitos, porque eu os trarei a mim. Eu sou perfeito. Então Deus é o único Salvador, Ele é o único nosso Redentor, nosso Salvador. Ele é um Deus perfeito, irmãos. Então quando Jesus disse: sede vós perfeitos, como os que são. Deus é perfeito, como também é o vosso Pai Celestial, né? Jesus, ele era Deus manifestado em carne, representando Deus, manifestando Deus para nós. Então ele disse: sede vós perfeitos. Então aqui estava este corpo lacerado que foi açoitado e moído por causa do pecado. E todo o pecado que o mundo já teve e ainda teria foi colocado sobre aquele corpo. Ele é o corpo que Jeová ressuscitou lá no último dia, no terceiro dia após a sua morte. E se estamos nesse corpo, somos tão perfeitos quanto é o corpo, amém? Aí está, como se entra no corpo, como se entra nele, a Bíblia diz, Romanos 8:1, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não lhes importa o que o mundo diz, ou que mais ninguém diga, ou ainda que a família deles diga. Eles andam no Espírito de Deus, no amor perfeito divino. Você vê isso? Como se entra nele? Por se unir à igreja, por dar um aperto de mão, pelo batismo na água? Não, Senhor.
capítulo 12 de 1 Coríntios diz: todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, e nós nos tornamos membros desse corpo. E então, não é o que eu fiz, o que eu sou, o que eu era, nada disso. É o que Deus fez por mim em Cristo. E somos aperfeiçoados com o nosso sacrifício. É o que Deus fez por mim em Cristo. Ele não erra. Ele não traria você se você não tivesse valor. Ele conhece seu coração, isso mesmo. Ele conhece o que você é. Ele conhece os seus motivos. Ele conhece o que você é. Há armadilhas no percurso da estrada. Há armadilhas no percurso da estrada, meus irmãos. Sem dúvida que o diabo fará que você tropece, que você caia. E você diz: não tive a intenção de fazer isso. Deus, tu sabe, você ainda é perfeito, porque há um sangue perfeito que é oferecido por você a cada dia. Há um sacrifício sangrento dependurado ante o trono de Deus Todo-Poderoso. Isso mesmo, agora você entrou aí. Deus, por presciência, irmãos, Ele sabe que você vai cometer erros. Ele sabe que você vai cair, vai falhar. Ele sabe tudo que vai acontecer na sua vida, mas você, no seu coração, você vai dizer assim: eu não tive intenção. Seu coração vai clamar. Uma voz vai dizer lá dentro: meu Deus, eu não tive, como eu fui capaz de fazer tal coisa? E o sangue de Deus ainda, aquele sangue sangrento, derramado no Calvário ali, te pendurado ante o trono de Deus Todo-Poderoso. Isso mesmo, esse sangue ainda te mantém perfeito, limpo, salvo. Agora, Deus disse que Jesus, agora ponha-se a pensar, abram o coração, olhe, a Bíblia diz, Jesus era o Cordeiro que foi morto antes da fundação. Onde? Antes da fundação do mundo ele foi morto. Por quê? O Deus Pai, quando ele olhou para baixo e viu, Jesus não chegou a vir para ter uma morte acidental. Ele não chegou a vir dizer: bem, talvez alguém terá pena quando vir a maneira que eu morrer. Tudo mais. Não, 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 não. Não. Deus não cuida dos seus assuntos assim. Deus cuida dos seus assuntos de modo perfeito. É isso mesmo, irmãos. Esses filmes que eles fazem de Cristo, Cristo sangrando, as pessoas acabam tendo pena de Jesus ali, confessando que são cristãos. Mas não, não, não foi dessa maneira, não foi para que você tenha pena de Jesus no Calvário. Deus não cuida dos seus assuntos assim. Ele sabia exatamente o que ia acontecer. E essa era a maneira que ele podia predizer. Ele sabe exatamente que ele não quer que alguns se percam, ele não quer, mas ele é infinito, ele sabe quem perecerá e quem não. Portanto, você pode ficar descansado. Se você recebeu a Deus e foi enchido do Espírito Santo, você está ancorado até o seu destino eterno, corretamente. Veja, ele conhece de antemão. Agora, observe, a Bíblia disse que Jesus, o Cordeiro, foi morto antes da fundação do mundo ser feita, antes que o mundo foi feito. Eu sei que eu ajo de modo engraçado aqui, muitas vezes. Jesus foi morto antes do mundo. Até o mesmo estar com o primeiro grão da terra, Jesus estava morto. Por quê? Porque Deus aqui, entenda, por Deus, presciência, pré-conhecimento, quando ele era a palavra no princípio, ele teve um pensamento. Agora, era só um pensamento? Então, quando ele falou e disse que seria Jesus morto no mesmo minuto que Deus falou a palavra. Então, o que aconteceu? 4.000 anos mais tarde, ele veio e pagou o preço do que Deus já tinha feito neste tempo. Pela sua palavra, ele tinha que vir. Todos os diabos do inferno não poderiam evitar que ele viesse. Deus já havia falado. Agora, crente, você está pronto para pular de gozo. Ouça isto, se você é cristão, se você é verdadeiramente um filho de Deus. A Bíblia diz, não é nada de ó pregador. É a Bíblia, ela diz, se seus nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo. Ó, que coisa!
Ao mesmo tempo que Cristo, que Deus disse que Cristo seria morto, ele escreveu o seu nome com o dele. Aleluia! Aí está, seu nome foi escrito. Ele diz, ele enganou a todos, grandes, pequenos, tantos eram membros de igrejas, cristãos fingidos, ele enganou, né, todos os cujos nomes não estavam escritos. Isso é o diabo, a besta, o poder, não no livro da igreja, mas no livro da vida do Cordeiro. Não, meu nome estava no livro da igreja lá, sou membro aqui, foi batizado tal dia, tal dia. Não, esse tipo ele enganou, mas aquele que estava no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo, Deus escreveu o seu nome no livro da vida do Cordeiro, pela sua palavra falada, e enviou Cristo, o sacrifício, para comprar, para redimir aquele mesmo grupo que ele havia escrito seus nomes no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo. Agora, aos que chamou, justificou. Ele os chamou antes da fundação do mundo. Ele te chamou, irmãos. Aqui eu encerro a minha mensagem. Ele te chamou antes da fundação do mundo. Não, justificou. Os que chamou, justificou pelo sangue, pela fé, no sangue, no sacrifício no Calvário. E aos que justificou, já glorificou, quer dizer, já está glorificado. O mesmo Deus, o qual antes da fundação chamou, o seu nome escreveu no livro da vida do Cordeiro, lá, antes da fundação do mundo, ele já fez isso, ele já fez um lugar de glória para você, já está tudo pronto antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, ele já aprontou o seu lugar de glória, ele já te glorificou, você já está lá. E quando este tabernáculo aqui terrestre se dissolver, essa carne, já temos um outro corpo, um outro tabernáculo nos esperando lá na glória. Lá na glória, irmãos. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho, irmãos, do Senhor Jesus Cristo. Essa é a mensagem da hora, a mensagem do dia. Somente creia. Amém? Que Deus te ajude, te fortaleça, te levante. Ó, irmão, tu que estás cansado, ouça essa mensagem. Se você é um filho de Deus, ouça essa mensagem. Que Deus te abençoe. Que Deus te levante, te ajude em todo lugar, em todo tempo. Te esforça, te levanta. Em nome de Jesus. Que a vida de Cristo entre em você. Que o poder de Deus vivificador através da sua mensagem entra em você, entre em mim, entre nas nossas famílias, entre nossos irmãos em Cristo. Levante a igreja, levante a noiva, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra. Obrigado pela mensagem de um mensageiro, pela voz do sétimo anjo, pela revelação de toda a tua palavra através do teu mensageiro, profeta, irmão William Morrion Brana. Nós te agradecemos pela vinda do teu Filho, Jesus Cristo, que morreu no Calvário, que derramou o sangue de Deus lá naquele lugar por nós. Nós cremos de todo o nosso coração, Pai Celestial. Nos ajuda, perdoe nossos erros, nossas faltas, renova-nos, restaura-nos por completo, porque a mensagem é para os filhos, somente os filhos crerão nisto, Senhor. E nós somos os teus filhos, porque nós cremos em toda a tua palavra e nos posicionamos fora de todo o sistema feito pelo homem, e queremos somente ouvir a voz de Deus através do profeta, da mensagem da hora do dia. É a mensagem do arrebatamento, a mensagem da libertação total, é a mensagem do reavivamento e do batismo e do selo para a redenção do seu Espírito Santo. Nós rejeitamos a marca da besta, Senhor. Nós rejeitamos as obras do diabo, as obras da carne. Em nome de Jesus, o teu Filho amado, Pai. Nós cremos de todo o coração nisso. Descansamos nisso. Amém. Estamos descansados. Um grande abraço, irmão. Aqui, irmão Vinícius, evangelista aqui do Amazonas. Que Deus te abençoe, te fortaleça.